Amém, galera? Glória a Deus. Juliano, só uma coisa boa para a gente aí. Valeu. Galera, então a gente está partindo aí para o encerramento da nossa série, mas antes de entrar profundamente na série, eu quero compartilhar para vocês, já para você ficar aí antenado e preparado para a próxima série que a gente vai começar a partir de outubro, dia 2 de outubro, é isso, né? Dia 2 de outubro, que é o próximo encontro. Mais profundidade, aquilo que Deus espera de nós, porque essa nossa série que a gente está tratando agora é uma série que fala sobre a diferença entre o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo e o cristianismo barato, falso, fake que a gente cria por aí. Acho que a luz está invertida aqui, ó. Aí, fechou. Agora está claro para vocês. E agora chegou o momento de a gente conhece já o evangelho correto, conhece o evangelho verdadeiro. O que a gente precisa fazer agora? Ir mais profundo. Mergulhar mais, entrar mais, conhecer mais, buscar mais a Deus, um relacionamento melhor com Deus, uma intimidade maior com Deus. Por isso essa série vai tratar sobre isso, sobre mais profundidade nas nossas relações com Deus, no nosso envolvimento com o reino, na nossa vida cristã. Então já se organiza, já se prepara para participar conosco dessa série. Dia 2 de outubro ela começa, vai estar tudo pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, tem várias... Você vai ver na internet a gente divulgando ela e você não pode perder. Faz um compromisso com Deus aí de estar toda a série, todo episódio da série, vão ser 4 episódios para que você seja ministrado, abençoado e impactado. Amém? Então vamos lá. Nossa série de hoje, Delivery Church, uma igreja segundo os padrões do ser humano e não uma igreja segundo os padrões de Deus. A gente vai estar passeando por ela nesse aspecto. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, mas essa série é sobre um cristianismo que a gente quer versus um cristianismo que a gente precisa. Existe a diferença entre o cristianismo que eu quero e o cristianismo que eu preciso. Tá? Por quê? Porque no passado surgiram falsos profetas, existem líderes, pastores, pregadores, ensinando coisas erradas, extraídas da palavra para satisfazer suas próprias vontades. Esse texto nos mostra isso. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Então, assim como existiu no passado, existe e vai sempre existir alguém que vai usar a Bíblia para falar uma heresia que vai te destruir, que vai prejudicar a tua vida, que vai fazer você caminhar para longe de Deus, achando que está indo para perto de Deus. Mas também um segundo vilão nessa história da igreja errada, da igreja delivery, é você mesmo, sou eu mesmo. E esse texto mostra isso. Pedro fala das cartas de Paulo, e ele fala assim, nas cartas de Paulo contém algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, existe aquelas pessoas que interpretam errado a Bíblia, interpretam para o seu próprio interesse e também são vítimas dessa igreja fake, dessa igreja rasa. Então, existe o líder ruim, que lidera pessoas de uma maneira que afaste elas de Deus, e existe a própria pessoa que vai buscar, mas como ela é ignorante, não só de não conhecer muitas coisas, mas de ignorar a verdade, ignorar a palavra, ela acaba causando para si mesmo, criando para si mesmo um evangelho destrutivo, destruidor, tá bom? Continuando aqui, a gente já falou sobre Jesus Delivery, Graça Delivery, Igreja Delivery, e hoje a gente vai falar sobre evangelismo, evangelho/evangelismo Delivery. Todas as outras 3 pregações já estão lá no nosso canal do YouTube, você viu. Quem é novo aí vai ver e leu no QR Code, e quem já é da casa aí pode seguir depois, e lá no final a gente vai ter também umas informações e você vai poder acompanhar. Evangelismo Delivery, o que seria isso? Né? Tem um livro chamado O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, é um pregador da nossa era, do nosso tempo, ele ainda está vivo, e ele fala o seguinte, a gente precisa entender que vivemos em dias nos quais o evangelho não está muito claro nas nossas mentes. Por que falar do evangelho numa palavra sobre evangelismo? Se você está ouvindo o que eu estou
acabei de falar, dá para perceber que as duas palavras são muito parecidas. O evangelismo é o ato de compartilhar o evangelho. Então, não dá para a gente começar a falar de evangelismo sem passar um pano, dar uma mergulhada e mais profundo, aí já para a nossa série, e mais profundo sobre o que significa evangelho. Porque não adianta eu querer evangelizar se eu não conheço o evangelho. Vou fazer o quê? Uma igreja delivery, vou fazer uma coisa que eu quero, e não sei o que a Bíblia ensina a respeito disso. Evangelho vem da palavra evangelion, boas notícias, ou uma boa notícia. Então, palavra evangelho significa boa notícia. Jesus fala isso no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e diversos versículos, tanto em Marcos, Mateus, Lucas, João, enfim. Ele fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, Jesus fala, vai pelo mundo e tragam a boa notícia. Tá? Então, sempre que você ouvir falar evangelho, você lembra, boa notícia. Então, se vai ouvir evangelho de Mateus, significa a boa notícia que Mateus traz. Se você for ouvir o evangelho de Marcos, você vai ouvir a boa notícia que Marcos traz, de Lucas da mesma forma e João da mesma forma. Curiosidade. Cada um desses 4 elementos escrevem para públicos diferentes. Você deve pensar, por que tem 4 livros na Bíblia falando as mesmas coisas sobre Jesus? Porque elas falam as mesmas coisas sobre Jesus de formas diferentes para públicos diferentes. Mateus escreve para um público específico, os judeus. Marcos escreve para um outro público, os romanos. Lucas escreve para um outro público, os gregos. Então, cada um deles tem uma visão diferente de Deus, cada um deles tem uma visão diferente de cultura, e se você agora, com esse insight, começar a pesquisar e ler e comparar, você vai entender por que em alguns evangelhos tem algumas coisas e por que em outros não tem. Por exemplo, curiosidade, por que só a genealogia de Jesus está no Evangelho de Mateus? Porque quem se importa com a genealogia de Jesus? Eu me importo? Me importa saber se Jesus é filho de Davi ou não? Para mim, não, porque eu não sou descendente de Davi, não sou judeu. Agora, para quem é judeu, existe uma profecia que o Salvador viria do filho de Davi. Então, para que o judeu dê ouvidos para esse tal de Jesus, ele precisa saber que Jesus vem de Davi. Entendeu? Para Lucas, para os gregos, para os romanos, pouco importa. Então, só umas curiosidades para você entender essa boa notícia. Agora, qual é a boa notícia? Essa é a questão. É legal, Taveira, falou evangelho é boa notícia. Agora, que notícia é essa? Qual é essa boa notícia? A melhor forma e o maior esclarecimento que a gente pode ter está nesse versículo aí, nesse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 9 a 11. Eu quero abrir com você que a gente vai ler todo. Eu coloquei ali só um trechinho, mas a gente vai ler os 3 versículos inteiros. Lucas, capítulo 2, abre lá, versículos 9 a 11. Versículo 8, eu vou ler para vocês também, tá? Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta do seu rebanho. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas, boa notícia. Evangelho, se você abrir na sua Bíblia original, lá no grego original está escrito evangelion, vai estar escrito aqui evangelion. Estou trazendo uma boa notícia para vocês, de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, qual é a boa notícia, Taveira? Qual é a boa notícia, igreja? Cristo nasceu. Evangelho é Cristo nasceu. Jesus veio. Jesus chegou. Essa é a boa notícia. Um outro texto que eu quero que você abra comigo, João capítulo 1, essa boa notícia ela é mais destrinchada ainda, ela é mais esmiuçada ainda. Vai um pouquinho mais para frente aí. Evangelho de João, a boa notícia de João, capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida,
e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Agora presta atenção no 8. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 9, versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava junto ao Pai o tornou conhecido. Amém? Eu coloquei ali, no princípio era aquele que é a palavra, e estava chegando, coloquei esse outro versículo, o 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que é o Evangelho? Cristo nascido, vivendo entre nós com um propósito, iluminar os homens, iluminar o mundo. O Evangelho, a boa notícia é que a luz do mundo, o Deus verdadeiro, veio até nós para nos tirar da escuridão das nossas almas. Amém? O verdadeiro Evangelho é Jesus Cristo, desceu do céu e veio habitar entre nós para nos tirar da escuridão das nossas almas. Se você agora, ou se você não sabia o que significa Evangelho, agora você sabe. A melhor forma de resumir o Evangelho é: Cristo nasceu para nos resgatar e nos tirar da escuridão que nós vivíamos, por meio da luz de Deus, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Isso é o Evangelho. E aí você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai entender toda a obra por trás dessa boa notícia, desse processo. O que esse Evangelho representa? O Evangelho representa alguma coisa, algumas coisas. E eu escolhi esse texto de Romanos, você não precisa abrir porque ele está todo aí, para destacar o que esse Evangelho representa. Primeiro, Evangelho, boa notícia. Boa notícia do quê? Cristo nasceu. E o que esse nascimento de Cristo representa para mim e para você? Por que é importante você saber? Porque quando você for evangelizar, é isso que você vai falar para as pessoas. É isso que você vai compartilhar, é isso que eu vou compartilhar. Não é outra coisa além disso. Quando eu for falar do Evangelho, é disso que eu tenho que falar. O quê? Não me envergonhe do Evangelho, Paulo está falando, porque é o poder de Deus. A gente acabou de ler em João que Cristo era a palavra e a palavra estava com Deus. O poder de Deus é a manifestação de um Deus todo-poderoso, soberano, supremo, vindo à terra, vindo ao mundo por meio de um bebê, nascendo em forma humana e habitando entre nós. A gente acha que o poder é fazer coisas maravilhosas, mas pensa no tamanho do poder de Deus para descer de um trono soberano, eterno, gigantesco e se transformar numa pessoa como a gente. Tem que ter poder para fazer isso. Tem que ser poderoso. O poder de Deus é Jesus Cristo, galera. O poder de Deus não é o milagre que a gente vê. O poder de Deus não é o cego enxergar. O poder de Deus não é a transformação, a conversão. Não, o poder de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder de Deus. Ponto. É isso. Para quê? Para que é o poder de Deus? Por que o poder de Deus se manifesta? Para a salvação. Salvação. O poder de Deus existe para a salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar vida. Esse é o propósito, é isso que o Evangelho representa. Para quem? Para qualquer pessoa? Não. Para todo aquele que crê. Então, é necessário crer nesse poder, em Cristo, nesse homem que desceu, habitou entre nós, viveu entre nós, morreu uma morte de cruz. É necessário crer que Ele é o poder de Deus, que Ele é que nos resgata, que Ele que veio para iluminar nosso mundo de trevas. É necessário crer no poder dele.
Então, somente crendo a salvação me é dada, me é concedida. E esse crer também vem dele, também é direcionado e é um presente dele. Por quê? Porque o evangelho é revelado na justiça de Deus. Você sabe o que significa a justiça de Deus? Aqui, nesse texto de Romanos, não é o Deus que vai nos castigar. É o Deus que já castigou tudo em Cristo Jesus na cruz. O evangelho representa a justiça de Deus, que era sobre nós, colocada em Jesus, lá na cruz. Então, isso que o evangelho representa. Guarda essas 4 coisinhas, vou voltar nelas aqui. Primeira, poder de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder de Deus para nos salvar, tá? Para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Por quê? Porque a gente está longe dele, longe desse amor, longe dessa graça. Por meio do quê? Por meio da fé, por meio da consciência de que ele é o nosso Senhor e Salvador. Como isso se consuma, como isso acontece? Cristo na cruz. A justiça de Deus é manifesta através de Cristo na cruz. Isso é o que o evangelho representa. Não é uma boa notícia? Não é uma excelente notícia saber que a gente vivia no mundo de trevas, ou ainda vivemos, alguns podemos viver, alguns de nós podem viver. Vivemos no mundo de trevas, vivíamos no mundo de trevas, e de repente um Deus poderoso desce do trono, vive entre nós, nos ama, demonstra o seu amor, a sua graça, a sua compaixão. Compaixão essa que acaba na cruz, recebendo sobre si os nossos pecados, Isaías 53, recebendo sobre si as nossas transgressões. A justiça que era preparada para a gente foi derramada sobre ele, para que a gente tivesse vida. Isso é uma excelente notícia. Não é uma boa notícia, é uma excelente notícia. O que a gente faz com uma boa notícia? A gente compartilha. Boas notícias foram feitas para serem compartilhadas. Quem se depara com essa boa notícia de que estava perdido, mas foi resgatado, não se envergonha dela. Antes, fala sempre que pode. Eu tenho certeza que você também é assim. Quando acontece uma coisa ruim, você não vai falar para ninguém. Você vai ter vergonha de falar. É uma má notícia, uma coisa que não é tão agradável assim. Agora, quando acontece uma boa notícia, você não vê a hora de encontrar alguém para falar. Não é verdade? Eu estou louco para que a gente engravide. Para quê? Para compartilhar essa boa notícia para as pessoas. Quero falar para todo mundo, Deus, gente, está tudo certo, a Fran está grávida e a gente vai ter nosso filho ou nossa filha. Mas não aconteceu ainda. Quando acontecer, eu vou ser o primeiro a falar. Por quê? Porque é uma boa notícia, eu vou querer compartilhar. Certo? Agora, más notícias, coisas que não dão certo, a gente não vai querer falar. A gente não vai querer... Gente, quebrei a casa hoje e a Franciele discutindo igual uns doidos lá, a nossa vida está uma loucura. Não vou querer compartilhar isso com todo mundo. Por quê? Porque não é uma boa notícia. Não é uma coisa agradável de se compartilhar e nem é necessário se compartilhar. Agora, boas notícias servem para ser compartilhadas. E o desafio para nós, então, no evangelismo é compartilhar boas notícias. E a maior notícia de todas é essa: Cristo nasceu para nos salvar e nos dar vida. Essa notícia precisa ser compartilhada no trabalho. Essa notícia precisa ser compartilhada no lazer. Essa notícia precisa ser compartilhada onde quer que a gente está. Ela precisa ser compartilhada. A gente precisa ter uma oportunidade sempre, ou melhor, sempre que a gente tiver uma oportunidade, aproveitar para compartilhar essa boa notícia. Agora, o que tem sido o evangelismo delivery? Discernido já o que é o evangelho, a gente vai então observar como tem sido o evangelismo de hoje em dia, que não é o evangelismo baseado nesse evangelho. Não é o evangelismo que flui de Deus, não é o evangelismo verdadeiro, não é o evangelismo correto, não é o evangelismo certo. E por causa desse evangelismo delivery, as igrejas não crescem. Por causa desse evangelismo delivery, quer dizer, as igrejas até crescem, mas pessoas não se convertem. Pessoas não reconhecem Jesus, pessoas não se arrependem dos seus pecados, porque o evangelismo está sendo feito de forma errada, está sendo feito de forma diferente. E a primeira coisa, o primeiro evangelismo ruim que a gente vê por aí, é um evangelismo antropocêntrico. É um evangelismo que coloca as pessoas como objetivos e objetos fundamentais desse evangelismo.
Olha esse texto que Paulo fala em Gálatas, capítulos 1, versículo 6. Ele fala assim: admiro-me que vocês estejam deixando de lado, abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo para seguirem outro evangelho. É considerado outro evangelho, ou seja, nada, porque só existe uma boa notícia, é considerado nada todo o evangelismo que é feito colocando o homem em evidência. O que significa isso, pastor? O que é colocar o homem em evidência? Colocar o homem em evidência é falar assim, eu vou falar, não importa. É falar assim, ó, você é o centro do coração de Deus. Você é o principal motivo pelo qual Deus fez tudo o que tem para fazer. Se não fosse por você, Deus não faria nada do que Ele tinha para fazer. Isso está errado. Isso é colocar o homem em evidência. Isso é colocar as pessoas no centro. É falar que Deus faz tudo por causa de ti. Não é? O poder de Deus somos nós? Não. O poder de Deus é Jesus, velho. Deus fez todas as coisas por causa de Cristo, por intermédio de Cristo. Jesus fez todas as coisas por causa de Deus. Eles são autossuficientes, Ele é autossuficiente. Cristo é autossuficiente, Deus é autossuficiente, a pessoa de Deus é autossuficiente. Ele não precisa de mim e de você. Agora, por amor, Ele vem até nós, nos resgata e nos salva, mas não porque a gente merece, não porque a gente é digno disso. O pastor que pregou semana passada conosco aqui na igreja falou muito bem sobre isso. Ele falou, nós não somos merecedores, Romanos capítulo 5. A gente não é digno de nada. Mas existe uma forma de evangelizar as pessoas dizendo, e é uma forma muito fácil, vamos ser sinceros. É muito fácil você chegar e falar para a pessoa assim, olha, Deus te ama. Ele quer te resgatar. Você é a pessoa mais importante para o reino. Você é a pessoa mais importante para Deus. Você é a pessoa especial para Deus. Nesse evangelismo, a gente prega que o homem é o centro, o objeto mais importante, e que Deus está carente desse homem. É um evangelismo onde o ser humano aceita um Deus que implora para ser o seu Senhor. É quase que o evangelista desse evangelho está chegando e está falando assim, pelo amor de Deus, cara, Deus está aqui. Aceita Ele logo. Ele está carente de ti. Ele está precisando que você aceite Ele, porque Ele quer ser o seu Senhor. Mas como eu vou aceitar alguém para ser meu Senhor? Não existe isso, gente. Não existe você aceitar alguém para ser o seu Senhor. Porque o conceito de Senhor é alguém que é soberano a mim e decide sobre a minha vida. E eu não aceito alguém que é soberano a mim. Isso me é dado por Deus mesmo, por si mesmo, por ação dele, transformação dele e mover dele na minha vida, cara. Esse evangelismo é um evangelismo errado, equivocado. Não é que a gente não deve falar que Deus ama as pessoas, que Jesus ama as pessoas, que Jesus morreu pelas pessoas. Isso tem que ser falado, isso é o evangelho. Mas a gente não pode dizer que é porque elas são importantes. Porque sempre que a gente faz isso, a gente cria a gente aflora no coração da pessoa o que já está no coração de cada um de nós, que é o ego infladinho, que é o ego elevadinho que a gente tem. Então, se alguém fala assim, olha, Deus está carente de ti, aí tu fala, vou aceitar esse Deus então para dar uma moral para ele. Tá louco, cara? Eu fico pensando, Deus olhando no céu e fala, ai, rapaz, se eu te pego na curva, te mostro quem é que precisa de mim, tá ligado? É mais ou menos isso, velho, é muito louco isso. Segundo evangelho, evangelismo errado, é o evangelismo orgulhoso. Esse aqui, cara, é complicado também. Esse aqui é triste. O evangelismo orgulhoso é aquele evangelismo que a gente faz humilhando o evangelizado. É o evangelismo que a gente faz rebaixando o cara. Jogando o cara, mostrando que o cara é tipo assim, a mosca do cocô do cavalo. Ele não é nada. Ele não é nada. A gente vai evangelizar ele. Cara, se ele está mal, se ele está desanimado, ele vai sair de lá derrotado. É o evangelismo que a gente humilha. Por quê? Porque a gente se exibe do evangelho que a gente vive e, em contrapartida, a gente humilha o guerreiro, o combatente que a gente está evangelizando. Esse texto é só para nos lembrar em relação a isso, qual é o evangelho que habita em nós. O texto fala o seguinte, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, ou seja, esse poder de Deus, que realmente é a ação de Deus, o Cristo, que habita em nós por meio da graça, por meio do seu sacrifício, nos transformou, provém de Deus e não de nós.
Quer ver um exemplo claro desse evangelismo? É isso aqui, ó. É uma evangelização que inferioriza o evangelizado, colocando numa posição inferior. É o famoso evangelismo arrasta para cima. É? Quer saber como é que eu tenho essa vida maravilhosa com Deus? Arrasta para cima. Só falta o cara falar isso, pô. Não é verdade? Não, porque a minha vida, vocês não vivem a vida que eu vivo porque vocês não creem em Jesus. Porque se vocês tivessem Jesus, vocês iam viver o que eu vivo. Não é propaganda de curso de day trade, velho? Não é isso? É propaganda de curso. É? Sabe por que eu estou aqui em Dubai? Por quê? Porque Jesus Cristo me salvou. Aí o cara fala, caraca, mano, eu quero esse Jesus, que eu quero ir para Dubai também. É o evangelismo orgulhoso, a gente vai humilhando as pessoas. A gente olha para o cara e fala assim, por isso que a tua vida é uma desgraça. Porque se você aceitasse Jesus, a tua vida ia ser maravilhosa. Tu ia viver o que eu vivo. Porque eu vivo... Cara, a vida do cara está quebrada. É igual o vendedor de curso day trade. Ele está quebrado, louco para que alguém compre o curso dele para ele pagar o aluguel, até da câmera que ele gravou o vídeo. Ele está louco para que alguém aceite e caia nessa ladainha, porque ele quer se livrar disso. E o evangelista day trade, o evangelista orgulhoso, a vida dele está uma porcaria, está uma loucura. Ele nem crê mais em Deus, ele nem vive mais experiências com Deus, mas ele se paga de um super crente para dizer para o outro, por isso que a tua vida é uma porcaria. Se você viesse viver com Jesus, você ia ver as bênçãos que ele ia te fazer. Cara, Jesus abençoa? Óbvio. Óbvio. Óbvio que Jesus abençoa. Jesus cuida da gente? É óbvio. É óbvio que Jesus cuida da gente. Jesus faz milagres? Óbvio. É óbvio que Jesus faz milagres. Só que isso não é motivo para evangelizar as pessoas. Isso não pode ser motivo para que as pessoas creiam nele. Isso não pode ser motivo para que as pessoas se joguem aos pés dele. Jesus já fez os milagres, Jesus já impressionou muito, e aí a gente vai entrar no terceiro aspecto em relação a isso, mas antes eu quero compartilhar alguns versículos sobre esse evangelismo aqui, porque é muito sério. A gente corre o risco de muito facilmente cair nesse evangelismo, de querer fazer com que as pessoas vejam que a nossa vida com Deus é boa. Aí a gente vê lá os caras perdidos, a galera desviada na internet e fala, não está aproveitando nada da vida. O cara está lá curtindo a vida igual um doido lá, fazendo várias loucuras, lancha, um monte de coisa na praia e tal, e a gente está lá, sei lá, frustrado, e aí com os nossos problemas e fala, mas pelo menos ele não tem Jesus. É o evangelismo orgulhoso, é o cara que... O que Jesus ensina, o que a Bíblia fala? Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se mas esvaziou-se tornando a forma de servo. Faltou eu tomando a forma ali. O que significa isso? Se Jesus é capaz de abrir mão do reino para nos servir, por que eu vou ser alguém que vou me gabar do evangelho que habita em mim para querer falar dele para outra pessoa? Não existe isso. Não existe. Não é uma forma de se evangelizar. É uma forma equivocada de se evangelizar. Paulo, quando ele está falando com a galera de Coríntios, os coríntios, eu gosto muito desse texto aqui, ele fala assim, embora eu seja livre de todos, ou seja, Cristo me libertou, por meio do evangelho, por meio da boa notícia, eu fui liberto, sou livre de todo mundo. Eu fiz-me de escravo para todos. Olha só que louco. Para ganhar o maior número possível de pessoas. E aí lá ele começa. Eu me fiz de tolo para alcançar os tolos. Eu me fiz de sábio para alcançar os sábios. Eu me fiz de pobre para alcançar os pobres. E aí no final ele fala assim, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Faço tudo isso por causa do evangelho. Sabe qual é a estratégia de Paulo? É tornar-se semelhante àquele que ele precisa compartilhar e não criar um abismo entre as pessoas. Não dá, você não vai evangelizar, eu não vou praticar o evangelho de Cristo se eu me distanciar da pessoa, me orgulhando desse evangelho que habita em mim. Isso está errado. O correto é me aproximar. Se Cristo, para nos salvar, precisa se tornar como um de nós, por que eu, para evangelizar, vou me tornar alguém diferente do meu próximo? Não faz sentido. Ou eu estou viajando aqui... Não, né? É isso. Se Cristo abre mão do céu para me salvar, se tornar como um de nós e nos salvar, por que eu
vou querer me distanciar do meu próximo, humilhando ele, me orgulhando de um evangelho que eu não sou merecedor, que eu não fiz nada para obter, que pela misericórdia e graça de Deus que foi o que eu recebi? A gente precisa acordar. Terceiro evangelismo perigoso e criado por nós mesmos é o evangelismo sem Cristo. Esse também é um evangelismo muito comum e muito perigoso também. O evangelismo sem Cristo, Paulo fala sobre combate ao evangelismo sem Cristo nesse versículo. E quando eu ler o versículo, vocês vão entender já do que eu estou falando. Porque ele fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O evangelismo sem Cristo é um evangelismo voltado para as práticas do cristianismo, sem mencionar a Cristo. É aquela clássica pergunta: alguém vem falar contigo sobre o evangelho, e a pessoa pergunta: você é crente? Aí tu fala: cara, agora é a hora que eu vou evangelizar ele. É agora, é a hora que eu vou... Aí teu coração já começa a acelerar, a mão já começa a ficar suada. E aí tu fala: sim, sou crente. Aí o cara fala: na tua igreja pode beber? Aí tu fala: não, lá na minha igreja não pode, isso é pecado. Ah, é? Conte-me mais. Aí tu começa a falar do pecado. Tu começa a falar como é errado. Aí tu começa a falar das práticas. Aí tu entra lá em imoralidade sexual. Aí tu vai lá para Gálatas. Tu fala: porque existem as obras da carne e as obras do espírito. E o cara só queria saber se tu era crente. Aí tu começa: porque as obras da carne são essas: imoralidade sexual, mentira, idolatria, falsidade. Mas o fruto do espírito é o quê? Mansidão, domínio próprio, paciência, paz, longanimidade. Aí tu começa: por isso que na igreja a gente tem várias formas diferentes de comunicar. Por isso que você vai perceber que eu não falo palavrão. E aí tu começa a compartilhar para o cara uma vida cristã sem mencionar Jesus, velho. Sem falar. Não, eu já fiz isso muitas vezes. Eu sou culpado desse evangelismo. Porque é mais fácil a gente compartilhar as práticas. Eu cresci vivendo essas práticas. Eu cresci dentro desses costumes religiosos, que são bíblicos, é óbvio, são práticas cristãs. Só que sabe qual é o problema quando eu vou falar para alguém do evangelho? É eu querer fazer essas práticas serem a coisa que faz eu ser diferente. E não são essas práticas que fazem eu ser diferente. É Cristo. Só que eu esqueço dele. Eu vou falar das práticas. Cuidado, cara. Não fale das práticas sem falar de Cristo. Porque as práticas não vão fazer sentido. As práticas não vão fazer sentido se Cristo não ter te transformado. Porque é Cristo que transforma. O evangelho é Cristo nos transformando. Não é um monte de prática. As práticas são costumes e hábitos novos de uma vida nova, de quem já foi transformado por Cristo. O que a gente alimenta, o que a gente incentiva nas pessoas? Esse evangelismo, ele sem Cristo, ele incentiva o esforço humano, obras para a salvação. E uma vida cristã sem Deus. Quando eu falo dessas práticas, eu estou incentivando as pessoas a dizerem a mesma coisa que eu falasse assim: olha, é você que é responsável pela sua salvação. Se você mudar a sua forma de viver, você vai ser salvo. Não. Está errado. Acabei jogando no lixo a oportunidade que eu tinha para falar do evangelho. Porque eu compartilhei o evangelismo errado. Aí o cara fala: cara... Não, e o pior é que as pessoas aí se convertem com esse evangelismo. Aí ele vem para a igreja contigo. E aí ele começa a mudar de prática, mudar de vida, só que Cristo não o salvou. Ele só mudou os hábitos. Ele só parou de beber e começou a cantar hino. Ele só parou de mentir e começou a ser honesto. Mas Cristo não salvou, não transformou. Por quê? Porque ele foi convencido a viver um evangelismo, um evangelho delivery. Por alguém que foi falar para ele sobre práticas de uma religião que é maravilhosa, excepcional, bíblica e verdadeira, só que sem mencionar o motivo pelo qual ela existe, que é o Cristo, o Senhor. O que faz os pastores saírem lá do deserto e viajar até Belém para encontrar esse tal de Jesus é o fato de ele ser o Filho de Deus. Não o fato de ele ser uma boa pessoa. Essa é a diferença. É isso que faz e é isso que é necessário a gente viver. Estamos formando uma igreja focada nas práticas eclesiásticas sem conhecer a Cristo. Por que tem tanta gente não cristã que sabe das práticas cristãs,
e não sabe da obra de Cristo? Por causa disso. Porque a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as práticas cristãs, e a gente não fala da obra de Cristo, da obra redentora. Quando alguém perguntar para você por que você é crente, é aquela resposta tosca que você vai dar, que é a resposta verdadeira. Vai falar, eu sou crente porque eu era um pecador desgraçado e Cristo me recebeu e me aceitou. Por meio da sua graça, misericórdia e amor. Aí o cara fala, o que é isso? Aí tu começa a falar sozinho, não tem problema. Porque Cristo me transformou, cara. Viu em mim algo que eu não existia, que não tinha. Viu para mim algo que eu não merecia e que eu não era digno. E por amor a Deus e por amor de Deus, Ele se oferece para me resgatar de um lamaçal que eu vivia. E hoje eu tenho uma nova vida por causa dEle. Por isso que você vê eu fazendo essas coisas. Ou tentando fazer. Não, senão a gente vai começar a falar do evangelismo orgulhoso. Por isso que eu sou o cara, por isso que eu sou o crentão. Tem que tomar cuidado. É um emaranhado aí bem difícil, galera. Evangelizar não é uma coisa simples, não. O evangelho correto. Mas é essa a resposta que a gente precisa dar. Aí o cara, muitas vezes as pessoas vão olhar e falar, legal, tal, eu queria polêmica. Mas não, a polêmica é Cristo é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, Salvador eterno, e veio nos salvar. É isso. É isso. E essa é a prática que a gente precisa criar. E a quarta coisa é um derivativo, é um derivado da terceira, que é o evangelismo da barganha. É o evangelismo da barganha. João 6,30, o Gui acabou de falar isso, eu preguei sobre isso recentemente e trouxe o texto de volta porque é um texto muito claro. Então eles perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e o creiamos em ti? Os caras estão tendo um encontro com Jesus, eles estão falando com Jesus, estão olhando para Jesus, e eles falam assim, tá, beleza, tu é o Filho de Deus, mas qual sinal milagroso é esse? Faz um sinal aí, mostra alguma coisa, mostra qual é a bênção, revela para nós alguma coisa, porque, sabe Tomé? Tomé chega e fala, pô, eu só acredito vendo. E a gente está criando e compartilhando e fazendo um evangelismo de barganha com as pessoas, que é um evangelismo baseado nos milagres e nas obras de salvação que a gente acha que são obras de salvação, coisas maravilhosas, sobrenaturais que Cristo faz na nossa vida. Existem igrejas, sei lá, que vai para retiro e aí o cara pega, tipo, um cara que não é cristão, chega lá no retiro e manda o cara falar em línguas porque aquilo lá vai fazer ele virar crente. Cara, desculpa, velho, não é. Não é isso. Ah, não, o cara vai cair no manto e pá, ele vai levantar e, cara, eu sempre falo, eu aprendi com o pastor Jonas isso, velho. Quando eu estou nos ambientes assim, meio loucuragem, assim, meio, né, pá, fumaça, essas coisas, eu pego e falo, Deus, se for de ti, eu quero. Se for para cair, se for de verdade, eu quero cair também. Se não for, deixa sentadinho aqui, quietinho, de pezinho, porque, cara, eu quero viver o que a Bíblia ensina. Eu não quero ser impressionado por coisas milagrosas. É isso que os caras queriam quando perguntaram para Jesus. Tá, mostra para a gente aí então. Se tu é Jesus, faz um milagre aí. Se tu é Jesus, faz um milagre aí. Todo mundo fala que tu faz vários milagres, eu quero ver. Ah, por quê? Porque se tu fazer, eu vou crer. Aí é fácil, né, rapaziada? Aí é fácil. Por isso que Jesus fala depois para Tomé, fala assim, felizes aqueles que creram e não viram. Que no caso somos nós, que não vivemos o dia a dia com Cristo. Não andamos com Ele, não caminhamos com Ele, mas cremos piamente em todo o seu poder e toda a sua manifestação e graça. E Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Se Ele quiser fazer o cara andar, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Só que isso não deve ser um fator para que as pessoas creiam. Se isso acontece, a gente alimenta um evangelismo baseado nas maravilhas de Cristo, mas não no poder da restauração da sua vida. Em outras palavras, expressões como venha viver milagres, ver o sobrenatural de Deus, nos incentivam a viver de bênção em bênção. Mas a gente não vai conhecer o Cristo. A gente só vai conhecer as bênçãos do Cristo, ou o Cristo que abençoa. E o dia que esse Cristo não abençoar, o evangelho não faz mais sentido para esse cara. O dia que Cristo não realizar mais os milagres, o evangelho não faz mais sentido. Esse evangelismo de barganha é um evangelismo completamente destrutivo, porque é um evangelismo baseado numa vida de bênção em bênção. De novo, as bênçãos são reais. Cristo abençoa, mas não é por isso que eu creio.
Não é por isso que você crê. Você crê porque você vivia num mundo de trevas e escuridão. O seu destino era a morte. O salário que você merecia era a morte. Mas, de repente, esse Cristo nasce em Belém, vive, ama, cuida, se importa, com a sua compaixão, morre, tomando sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E depois ele diz, a dívida de vocês foi cancelada. É isso que é evangelho. É sobre isso que a gente precisa falar. É sobre isso que a gente precisa comunicar. Se você trouxer 10 pessoas para a igreja com esse evangelismo de barganha, esse evangelismo orgulhoso, esse evangelismo hipócrita, esses outros evangelismos que eu citei, e se você trouxer uma pessoa, ou se melhor, se você levar uma pessoa para Cristo, é isso que vale mais. Porque a igreja não precisa que você traga pessoas. A igreja existe para que você leve as pessoas para Cristo. Esses evangelismos talvez vão encher a igreja. Esses evangelismos talvez vão fazer a igreja maravilhosa, cheia de gente, rica, só que o céu nem tão cheio assim. Então, o maior desafio da igreja é alcançar as pessoas para Cristo, por isso que é a nossa missão. E para isso acontecer, a gente precisa viver um cristianismo verdadeiro. Para encerrar, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Resumo do evangelho é esse. Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo veio ao mundo, desceu entre nós, habitou entre nós, para quê? Para nos salvar do pecado, da maldade, da injustiça que eu vivia. E eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que você que está me ouvindo aí, meu amigo, que está assistindo, que está conversando com a gente, que você está falando lá na faculdade, no colégio, no trabalho, enfim. Você vai dizer para ele, olha, eu não sou melhor que você. A única diferença é que eu reconheço e eu sei que Cristo veio ao mundo para me salvar porque eu era um traste, eu sou um traste. E é isso. E é esse evangelho que talvez vai fazer morada no coração dessa pessoa. Digo talvez porque não depende de nós, é a ação do Espírito Santo. Agora, o que a gente não pode fazer é querer criar um evangelho à parte para que a gente saia dali convencido de que a pessoa aceitou Jesus, a gente saia dali com o nosso coração quentinho, falando, cara, que ação evangelística que a gente fez hoje. 70 almas para Jesus, aleluia. 70 novas vidas. Com o evangelho barato que a gente falou, só para a gente sair dali satisfeito e não haver realmente transformação e mudança no coração das pessoas. Então é melhor você falar e a pessoa sair te xingando do que você falar e a pessoa sair, que legal, do que você falar o errado e a pessoa sair te abraçando. É melhor você se posicionar. Foi para isso que Cristo nos chamou, é para isso que o evangelho existe. Depois toda a narrativa do evangelho é um desafio, é um convite de Cristo a viver uma vida mais profunda, a viver uma vida mais intensa, mais próxima desse evangelho verdadeiro, para que, por isso, as pessoas vejam o que é realmente ser cristão. E não elas sejam enganadas e enroladas e, sei lá. Outra coisa ruim que a gente corre o risco de fazer é a gente ser culpado por isso. Porque a gente está pregando um evangelho zoado e depois eu fico imaginando Jesus olhando e falando, Taveira do céu, tu tá maluco, velho? Como é que tu vai querer evangelizar o cara falando das minhas bênçãos? Tu sabe que não é assim. Desculpa, Deus, é que eu estava empolgado ali, queria que ele aceitasse o Senhor. Pois é, mas ele não aconteceu. Você falou besteira. O sangue do cara está nas tuas mãos. Aí lá vou eu tentar achar o cara. Falei, irmão, peraí, eu falei tudo errado, velho. Me desculpa aí, olha só, é Jesus Cristo, Senhor, Salvador. Olha só, pensa um pouquinho nisso, cara. A gente precisa tomar cuidado com isso. Para encerrar mesmo, algumas verdades. Primeira delas, evangelho é uma boa notícia e precisa ser compartilhada. Só que ela precisa ser compartilhada da maneira correta. Ela precisa ser compartilhada da forma como ela é. Então, para compartilhar o evangelho, conheça o evangelho. Não conheça estratégias, formas, maneiras, isso aí vem com a caminhada. Tem muitas pessoas, inclusive melhores que eu nessa área, porque eu não sou um bom evangelista. Mas eu conheço e tenho buscado aprender do evangelho. Para o dia que eu precisar, eu preciso falar do evangelho. Então, o evangelho precisa ser compartilhado, porque ele é uma boa notícia. Boa notícia serve para isso. O verdadeiro evangelho é Cristo, Salvador das nossas almas.
Mais nada. Mais nada. O verdadeiro evangelho não é uma prática de coisas, de rituais na igreja. O verdadeiro evangelho não é nem batismo nem ceia. O verdadeiro evangelho é Cristo nos salvando. O verdadeiro evangelho não são rituais. O verdadeiro evangelho é Cristo Salvador. Essas coisas que acontecem depois são práticas do corpo. Mas o real mesmo, o verdadeiro evangelho não é a pessoa ser batizada, por exemplo. Tem gente que fala, eu quero me batizar porque eu quero aceitar Jesus. Então, amigão, inverte o papel aí. Vive com Cristo, seja aceito por Cristo, receba Jesus no seu coração, creia nele, aí seja batizado. É o que Filipe fala para o eunuco lá em Atos. Terceira coisa, evangelismo é falar do evangelho. Beleza? Não fale das bênçãos. Não fale do poder. Não fale das maravilhas. Não fale do evangelho, fale de Jesus. Fala que é Jesus Cristo. Essas coisas acontecem por intermédio de Jesus Cristo. Minha vida é nova por intermédio de Jesus Cristo. Foi esse o evangelho que os apóstolos pregaram e foi por esse evangelho que os apóstolos morreram. E a última coisa, todo falso evangelho é voltado para as carências humanas. Vocês perceberam? Todo falso evangelho é voltado para as carências humanas. Para o seu ego, existe um evangelho antropocêntrico, que vai saciar o seu ego. Você vai falar, que bom, existe um Deus que me recebe, ainda bem, né? Porque reconhece o meu valor. Não. Para o evangelho, para o orgulhoso, existe isso também. O cara que é carente, pessoas que são muito submissas, pessoas que são muito influenciáveis, pessoas que são muito simples, humildes, carentes, são essas pessoas que são levadas por esse evangelho. É o evangelho que humilha elas, ela fala, é verdade, eu sou tão imprestável que eu preciso seguir vocês. E por aí vai, a gente vai seguindo cada um desses evangelhos vendo das necessidades e das carências humanas. Não caia nisso, velho. O evangelho é Cristo, o Senhor, e não são as nossas carências. Amém? Assim a gente encerra. Para a galera que está assistindo a gente no YouTube, Deus abençoe vocês também.